Olá, tudo bem? É um grande prazer nos encontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. O vídeo de hoje irá nos trazer o seguinte tema: A Caminho da Cura. Sejam todos muito bem-vindos. Decidi realizar essa exposição sobre a Caminho da Cura, haja vista muito já ter falado sobre o ego, imperfeições, as nossas chagas, sobre obsessores, anjos e demônios e até sobre Grace, não é verdade? Então, creio que chegou o momento de falar sobre como devemos ajustar a nossa bússola pessoal na busca de nos autocurarmos. Por isso, a caminho da cura. Então, são opções, são apresentações que realizo aqui nessa exposição, dando sugestões. De forma alguma, são, digamos assim, mandamentos, ordens, podemos dizer assim. São sugestões do que podemos fazer para buscarmos a nossa cura, o caminho da cura. Vou relatar aqui nessa exposição, além de minhas pesquisas, também as minhas experiências pessoais. Segundo alguns autores, ainda aqui conosco, no mundo dos vivos, e outros já fizeram a passagem para o outro lado da vida, eles nos informam que a cura integral ela necessita passar por algumas áreas importantes em nós, quais sejam a nossa personalidade, o nosso ego, emoções e sentimentos e inclusive a nossa consciência, como sempre falamos aqui. Então a primeira pergunta importante que devemos responder, o que precisamos fazer é o que é a cura integral? Por que falamos sobre cura integral? Muito bem, então devemos considerar que nós não somos apenas um corpo de matéria, um corpo físico, um corpo onde nós temos um cérebro, não é? Que raciocina. Não é apenas um corpo material. Nós temos vários corpos sutis, por isso somos chamados de um ser integral, como já falamos em outras apresentações. Então, esses corpos sutis que temos, eles são o corpo mental, o corpo sentimental, o corpo espiritual, não é assim? Então nós vamos perceber que nós temos que entender todas essas questões dos corpos, porque cada um deles reage com a realidade, o mundo que nos cerca, e interage com a nossa família, interage no nosso trabalho, nas questões profissionais, interage com as nossas amizades e inclusive com as nossas inimizades. Por isso somos um ser integral e um ser complexo. Vamos partir aqui de uma visão puramente material, com o nosso cérebro. Como o nosso cérebro reage com todas as forças que o ambiente que nos cerca exercem, essas forças que exercem sobre nós, tais como o medo, a ansiedade, a tensão, a calma, o relaxamento. Como essas forças exercem sobre nós, o nosso cérebro reage e, como se fosse assim, dispara determinadas reações químicas. Então, por exemplo, lança hormônios no nosso sangue e que produzem um batimento cardíaco mais acelerado, uma taquicardia, não é assim? Faz com que os nossos músculos das pernas, dos braços principalmente, estejam mais retesados, não é? Ou seja, se contrai a musculatura. Isso é muito próprio para fugir, para escapar de um perigo. Por isso também se lança muito açúcar no sangue, porque o açúcar vai para o corpo, para os músculos, gerando alta capacidade energética de reação. Então acontece tudo isso através dessas forças que agem sobre nós, no nosso cérebro, a nossa parte física, e assim ela dispara sobre o nosso corpo físico todas essas situações.
Então vemos que na parte física, na parte puramente material, já existe uma forte reação contra esta ação do meio ambiente. Mas o que mais podemos falar? Toda esta reação de nosso cérebro, onde disparam hormônios, ou seja, várias situações em nosso corpo físico para a nossa preservação, para a nossa segurança, ela em verdade não é uma coisa ruim, ela é uma coisa importante, é uma coisa boa. Mas o que ocorre é que muitas vezes não é uma ação externa que dispara toda esta reação, e sim é uma questão interna, e podemos chamar de descontrole emocional. Ou seja, tudo o que nos cerca está de uma forma, digamos, normal. Não há real situação de ataque, de colocar em risco a nossa vida, a nossa sobrevivência. Mas o nosso descontrole emocional é que dispara estas reações. E é exatamente aí que precisamos trabalhar, no que chamamos de corpo espiritual, corpo mental, emocional e sentimental. Olha só. Então, se permitirmos que as emoções se descontrolem e entrem num estado de perturbação, surge a irritação, que é muito natural nos dias de hoje. Só que, se essa irritação ela perdurar no tempo, porque ela tem vida curta, ela tem um tempo curto, a irritação, mas se permitirmos que ela se prolongue, pode se instalar a cólera e o ódio. E a cólera e o ódio já são classificados como sentimentos. E não tem mais tempo breve, já tem tempo prolongado. Então vamos lembrar aqui que as emoções, elas têm um tempo curto, um tempo, digamos assim, que se instala em nós durante um curto tempo, um curto espaço de tempo. Mas os sentimentos têm um espaço de tempo prolongado. Então, se nós nos permitirmos descontrolar as emoções, vai surgir irritação, que é breve, é uma emoção. Se a irritação prolongar, ela vai se transformar em sentimento. E o sentimento, cada vez mais denso, se transforma em cólera e ódio. Veja o risco que corremos. O que fazer então? O primeiro passo, o primeiro ensinamento é aprendermos a disciplinar as nossas emoções. Então, percebemos que uma pessoa que tem o seu corpo emocional saudável, quando ela percebe que está sendo atacada pela irritação, ela logo vai perceber o mal-estar, vai sentir o mal-estar. E ela vai buscar reconduzir suas atitudes, pensamentos e emoções de volta à calma, de regresso ao relaxamento. Não é assim? Então, essa é a atitude que se espera de uma pessoa que tem saudável o seu corpo emocional. Então, percebe-se que ela é educada e disciplinada nas suas emoções. E esse é um grande ensinamento a todos nós. Se desejarmos curar o nosso corpo emocional, realizarmos o nosso controle emocional, devemos estar atentos por quanto tempo percebemos que estamos nos mantendo irritados. Por quanto tempo? Então, se estivermos atentos à irritação, a este mal, vamos perceber que algo não está bem em nós e precisamos então corrigir esse nosso estado emocional. Então, somente assim vamos conseguindo trazer a nossa saúde. E tudo isso junto, todos os corpos vão trazendo, vão nos apontando o caminho da nossa cura integral, de nós enquanto ser complexo, ser integral. Então agora vamos falar o que ocorre com o corpo mental. Vamos falar agora sobre a mente e o corpo mental. Dentro do corpo mental está a nossa mente, nós enquanto espíritos. No corpo mental também abrange a consciência e o ego. Lembrando aqui, há uma palestra recente que falei sobre Jung,
onde ele colocava a sua visão filosófica, os seus estudos, as suas pesquisas a respeito do ego, da consciência e da inconsciência. Então, o ego é como se fosse o filtro da consciência que está dentro do corpo mental. Então, quando o ego procura realmente dominar a consciência, então nós falamos que a mente está enferma, atacada pelo ego. E a isso nós chamamos de egocentrismo, ou seja, uma pessoa egocêntrica. E toda pessoa egocêntrica, ela não tem empatia, ela não busca se interessar pelas situações das pessoas, como as pessoas estão passando, o que estão sentindo. Ela busca apenas o seu interesse pessoal, conduzindo as suas atividades profissionais apenas para satisfazer a si próprio, apenas a si, sempre o eu. Por isso, egocentrismo, a pessoa egocêntrica. Então, a pessoa egocêntrica, ela não consegue ter empatia, ela não consegue sentir a dor do próximo, ela não se preocupa, não bota atenção no que está passando as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Ela pensa apenas em si, na sua individualidade, achando que realmente se basta somente a si, não se importando com os outros, e isso vai produzindo uma cela mental criada por ela própria. Ela fica presa nessa cela mental. E para se curar essa situação do egocêntrico, então existe o caminho que é a busca da expansão da consciência, como já falamos em outra apresentação. Ou seja, é quando a pessoa realmente se sente parte de um todo, parte integrante de um todo e do universo. Então ela vai expandindo a sua consciência, vai se sentindo parte. E o todo faz parte dela também. Então ela está conectada no todo. Quando nós fazemos esse caminho da busca da expansão de consciência, nós vamos colocando o ego de regresso ao seu devido lugar, que é de filtro da personalidade, filtro da consciência. E isso vai dando ao ego realmente o seu controle. E aí vamos aprendendo através do controle do ego, o controle da consciência, vamos aprendendo a ter o controle sobre o corpo mental. Então nós temos o controle sobre o corpo emocional sentimental e o controle sobre o corpo mental. Então nós vamos perceber que através de todos esses processos nós vamos cada vez mais tendo empatia. Veja como tudo está conectado, como eu sempre falo, nós vamos realizando os estudos aqui no canal e vamos buscando todos esses pontos e depois vamos unindo esses pontos, construindo, observando como somos seres complexos, somos um ser integral. E sobre o corpo espiritual, o perispírito. Lembrando aqui que o perispírito é o que cobre, ou seja, que conecta o corpo com o corpo físico e conecta com o corpo mental, que conecta com a mente e com o espírito. Então todos estão conectados. Mas uma propriedade importante do perispírito, do corpo espiritual, é que ele é um arquivo, ele é um registro. Então, todas as ações que realizamos na nossa vida, em todas as vidas, nas múltiplas vidas, elas vão sendo registradas no nosso perispírito. E não podemos esquecer que o perispírito ele se reflete, ele gera reflexo, em verdade, sobre o corpo físico. Então, se nós tivermos um corpo espiritual saudável, teremos um corpo físico saudável. Se o nosso corpo físico não está saudável, significa que o nosso corpo espiritual não está saudável. Então, nós precisamos manter o nosso corpo espiritual saudável. Essa é que é a intenção, através desse estudo de caminho da cura. Então, quando realizamos situações realmente ruins contra as outras pessoas ou contra nós próprios, as ações negativas, elas vão registrando em nosso corpo espiritual. Vão deixando marcas, marcas profundas, e que muitas vezes essas marcas nos acompanham por múltiplas vidas, até devagarzinho vamos descobrindo como curá-las. Claro que com grande esforço, muita ajuda dos mentores espirituais, dos anjos da guarda,
como gostaria de falar. Então vamos descobrindo que é importante nos mantermos atentos a tudo aquilo que a gente fala, que pensa, que age, que sente. Porque dependendo de como agimos, pode ficar gravado em nosso perispírito marcas negativas e elas irão nos prejudicar nesta existência ou em existências futuras. E isso é evidente, principalmente nas crianças, aonde os materialistas não conseguem explicar o porquê de diversas situações com as crianças, que a ciência ainda não explica. Então se pergunta, como curar o perispírito dessas marcas? Bom, precisamos realizar o caminho inverso de tudo o que gerou as marcas. Ou seja, as nossas atitudes, a nossa fala, não é? O nosso sentimento, o nosso pensamento, tudo o que gerou de forma negativa as marcas, nós precisamos agir de forma positiva, ou seja, corrigindo o nosso caminho, a nossa estrada, a nossa senda. Então, quando começarmos a falar apenas palavras positivas, de ânimo, de elevação, sentimentos positivos, altruístas, atitudes de auxílio ao próximo, de bondade, de caridade, pensamentos elevados aos planos maiores, à fonte criadora. Então, quando formos agindo por esse caminho, mudando as nossas ações, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o que falamos, vamos devagarzinho curando essas marcas. Esse é o caminho. Então vamos observar que a cura sempre esteve conosco. Então, lembrando agora aquela passagem muito antiga, 2000 anos do Evangelho, aonde Jesus, o Mestre Jesus, pergunta a Pedro, o apóstolo, se Pedro o amava. E Pedro responde, sim, mestre, eu o amo. E aí depois Jesus pergunta de novo, mais uma vez, tu me amas, Pedro? E Pedro responde que ama. E mais uma vez Jesus pergunta e Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembram dessa passagem? A famosa passagem da negação de Pedro por 3 vezes geraram marcas no perispírito de Pedro. Então Jesus estava orientando Pedro a se curar dessas suas marcas. Por isso Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Cada um de nós está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, pensamentos, não é? Sentimentos, nos curarmos, como Jesus nos ensinou. Muito bem, então, meus amigos, vamos para encerrar essa breve exposição. Gostaria de colocar, então, essa importância de aprendermos a nos curar, a buscarmos o nosso próprio caminho da cura, porque cada um de nós é uma individualidade, é um ser integral, um ser complexo, e cada um de nós tem o seu próprio caminho. Não existe um caminho único para cada pessoa, porque todos nós somos iguais em nossas diferenças. Então todos nós somos diferentes uns dos outros. Por isso cada um de nós tem que aprender o seu próprio caminho, construir o seu próprio caminho da sua cura, da sua autocura. Então o caminho da cura passa por nos conhecermos, nos identificar tudo o que gerou marcas, tudo o que há de descontrole no corpo emocional e sentimental, as marcas em nosso corpo espiritual. Então nós vamos descobrindo que através do autoconhecimento, mais uma vez, como disse aquele sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, quando vamos buscando nos conhecer, identificar em nós o que gera o mal-estar, o que gera o medo, a ansiedade, o que gera muita irritação, os descontroles que ocorrem, vamos nos
conhecendo melhor e vamos nos corrigindo. E conforme vamos nos corrigindo, vamos expandindo a nossa consciência. Então, quanto mais expandirmos a nossa consciência, quanto mais educados e disciplinados formos nosso controle emocional, nosso controle sentimental, mais iremos progredir, mais iremos evoluir. E teremos mais calma, mais tranquilidade, mais relaxamento, mais discernimento, não é assim? E vamos sendo mais felizes, com certeza. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram ao vídeo. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva e que compartilhe o vídeo em suas redes sociais para fazer a divulgação dessas mensagens que considero tão importante. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus que nos ensinou a nos curarmos. Muito obrigado e até a próxima.